Divino Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, estamos mais uma vez reunidos, unidos para mais um encontro, um estudo, uma reflexão dos ensinamentos do nosso Mestre, dos ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos conforta, nos esclarece, nos auxilia na nossa evolução. Contamos com a presença amiga dos nossos benfeitores, para que possamos desfrutar desses ensinamentos, colocar em prática no nosso dia a dia, nos auxiliando e também auxiliando o nosso próximo. Pai querido, de infinita bondade, esteja conosco hoje e sempre, e o nosso Mestre Maior, nosso caminho, nosso modelo, nosso guia Jesus e a nossa querida Mãe, Maria de Nazaré, com o seu amor incondicional por todos nós. Nos ilumina, Mãe querida, ilumina os nossos amigos, parentes, para que possamos sempre trabalharmos em conjunto, um auxiliando o outro, um segurando na mão do outro, para que possamos coletivamente contribuir para a evolução do nosso planeta, que nessa transição planetária possamos seguir os passos do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus, e vamos estudar a codificação, os ensinamentos de Jesus nesta noite abençoada. Olá, boa noite, queridos amigos, queridas amigas da Casa do Caminho. Espero que todos estejam bem, de saúde física, saúde psíquica e emocional. E hoje nós vamos estudar um trecho da Revista Espírita de junho de 1861, e o título é Despertai. E é um trecho muito interessante para todos nós que somos adeptos ao Espiritismo, que estamos predispostos a estudar, a fazer a nossa transformação íntima. E é um trecho que tem um alerta, nos traz um conteúdo de alerta, um chacoalhão mesmo para a gente tomar consciência da nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da seara do Mestre, e fala sobre o despertamento que nós devemos ter em relação a tudo que nos rodeia, realmente as escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Será que estamos mais pendentes para as escolhas espirituais ou para as escolhas materiais? Porque muitas vezes nos esquecemos que somos espíritos reencarnados e temos o nosso compromisso. Muitas vezes adentramos a porta larga, como está no nosso Evangelho, e optamos por esta porta larga ao invés da porta estreita. E esse trecho da Revista Espírita nos traz justamente essa parte, né?
que fala desse adormecer que muitas vezes temos na nossa reencarnação, que fala sobre a responsabilidade espiritual que temos. E o reino do materialismo, como traz nesse trecho, ele fala que ele vai desaparecer. Pouco a pouco do nosso planeta, esse materialismo que muitas vezes nos puxa, nos envolve, né? É claro que nós temos para sobreviver que sim, trabalhar, precisamos do dinheiro, dos recursos, mas é um materialismo excessivo. É algo que muitas vezes nos tira do nosso eixo, nos tira do ponto de equilíbrio. E ele fala que esse materialismo ele vai ceder e vai desabar. E junto com esse materialismo também vem o prazer do corpo, né? É o prazer das ideias, é os prazeres da sexualidade, mas pouco a pouco nós vamos nos educando e vamos sabendo encontrar o ponto de equilíbrio entre a matéria e o espírito. E é um trecho bem interessante, porque pouco a pouco esse materialismo vai cedendo, mas no tempo de cada um e também no tempo de Deus, porque a gente sabe que Deus não dá saltos. Tudo vai acontecendo de uma maneira muito tranquila. E ele fala, né, nessa revista espírita, que darão lugar ao reino das ideias e que esse edifício social, esse materialismo descontrolado, está carcomido e será substituído pela jovem e triunfante legião das ideias espíritas, que fecundarão as consciências estéreis e os corações mudos. Que estas palavras incessantemente repetidas não vos achem distraídos e indiferentes. Então, chama a atenção para a nossa distração e para a nossa indiferença. Então, estudar o Espiritismo é pouco a pouco galgar a nossa evolução, degrauzinho da nossa evolução. E nós não podemos nos distrair ali no nosso dia a dia, com as nossas opções, as nossas escolhas, né? Tanto no trabalho material, com a nossa família. E essa valorização das coisas espirituais nada mais é do que o objetivo da nossa reencarnação. Né? Não estamos aqui a passeio, nós temos um compromisso. E aí o trecho continua e fala assim: não digais, não digas. A vida segue o seu curso e uma marcha normal. Nossos pais nada viram do que hoje nos anunciam. Não veremos mais que eles. Adoremos o que eles adoram, ou melhor, substituamos a adoração por fórmulas vãs, e tudo estará bem. Falando assim, dormes. Então, olha, achar que as coisas não têm um objetivo, um curso, achar, né, como diz aquela música, deixa a vida me levar, como se tudo estivesse fora, né, dos propósitos divinos, é um adormecer. E aí fala, despertai, vamos despertar, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará em nossos ouvidos, mas a voz da verdade. Não se cogita da morte vencida e humilhada, trata-se da vida presente ou antes da vida eterna. Não a esqueçais e despertai. Então, vamos realmente acordar. O Espiritismo nada mais é do que esse acordar, desse despertar para
o propósito reencarnatório, o propósito que todos nós assumimos na pátria espiritual, na erraticidade, e muitas vezes, quando reencarnamos pela porta larga, esquecemos dos nossos propósitos. E o Evangelho também tem um trecho muito interessante, que é a instrução dos Espíritos, que fala da nova era, e ele fala que tudo iniciou, né, por Moisés, que Moisés nos trouxe os 10 mandamentos como um frontispício da obra, como um farol que devia iluminar a humanidade, o caminho a percorrer. E a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos. Então, tudo aconteceu de uma maneira que tinha sido planejado por Deus, nosso Pai Criador. Então, os ensinamentos de Moisés, eles vieram de encontro a um povo semi-selvagens, porque não adiantaria falar das coisas espirituais para um povo que não tinha o amadurecimento para compreender. Então, por isso que tudo aconteceu como tinha o propósito. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos, sem os sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Então, imagine um povo bárbaro daquela época e você falar que deveria perdoar o inimigo. Hoje tem muitas pessoas, e até nós, né, com essa dificuldade do perdão, do perdoar. Imagine num povo bárbaro, você falar para perdoar o inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Então, para um povo bárbaro, tinha que ter uma lei, digamos, à altura, né, para a compreensão daquela época. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios que tinham naquela época lhes falavam os sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. E o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, que é a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Então, Jesus veio nos ensinar a lei do amor, da caridade, do perdão, da benevolência. Então, Cristo já veio numa época que a gente já estava um pouquinho mais evoluído, que já tínhamos um pouquinho de amadurecimento espiritual para compreender. Embora falava muito por parábolas, mas em comparado ao tempo de Moisés, a gente já tinha um certo grau de adiantamento, de amadurecimento. Então, é uma moral que deve transformar a terra, né? Fazer morada dos espíritos superiores. Então, Jesus nos trouxe a boa nova, nos trouxe a lei do progresso, né? E o Espiritismo, ele veio alavancar
esse progresso. Ele veio nos trazer a parte espiritual, trazer a lei de Jesus de uma forma mais didática, e isso Kardec nos trouxe muito bem na codificação, nos trouxe os ensinamentos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Então, cercou-nos de todo o conhecimento necessário para que a gente desse mais um salto ainda na evolução. E o Evangelho nos traz que são chegados os tempos em que as suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Então, o Espiritismo, ele vem dar essa contribuição para que possamos, em conjunto, nos amarmos, nos respeitarmos, nos compreendermos. Então, através dos ensinamentos, através da linguagem de Moisés, iniciou a transformação do nosso planeta. Jesus veio dar continuidade e o Espiritismo vai concluir, né? E o Evangelho traz isso. O Moisés, ele abriu o caminho. O Jesus continuou a obra e o Espiritismo vai concluir todo esse percurso de evolução. Mas como o Espiritismo vai concluir, né? De que maneira o Espírito pode contribuir para esse progresso? E esse trecho, ele está no Livro dos Espíritos, na questão 799. Como que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da humanidade. Vamos olhar hoje, né, o nosso planeta. Quantos crimes, quantas injustiças são cometidas pelo materialismo excessivo, por acreditar nos bens, né, no gozo dos bens terrenos, por não respeitar o próximo, por não respeitar o planeta, pela destruição em massa, né? Hoje a gente vê uma corrida excessiva pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder, como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse a imortalidade. Então, o Espiritismo, ele contribui para o progresso nesse sentido. À medida que vamos estudando, vamos compreendendo que as coisas materiais são necessárias à sobrevivência, mas que esse excesso pode nos trazer o desequilíbrio. Estar voltado só à parte material é permanecer aí, estacionado na nossa evolução. A gente precisa avançar, a gente precisa despertar, acordar para as coisas espirituais, para os valores espirituais, né? E essa questão 799, ele traz que esse materialismo é uma chaga da nossa sociedade. E ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse.
A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor, né? Então ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, à medida que nós compreendemos isso, nós vamos evoluindo e, consequentemente, também vamos ajudar o nosso planeta a evoluir. E tem outra questão do livro dos Espíritos, né? Por que os Espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que hoje ensinam? Por que já não lá na época de Moisés? Naquela época, né? Digamos que éramos bárbaros ainda, grosseiros, né? Muito mais voltado aos instintos ainda. Hoje a gente está um pouquinho mais evoluído, né? Por que os espíritos não ensinaram? E aí a resposta é bem interessante. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente pode compreender. Então, tudo tem seu tempo. Não adianta querer ensinar uma coisa para uma pessoa que não está preparada, que ela não tem o amadurecimento, né? E a gente vê no nosso dia a dia, muitas vezes quando dialogamos com alguém e falamos do espiritismo, da doutrina espírita, a pessoa não compreende, ela ainda não está amadurecida, ela ainda não está voltada para as coisas espirituais, está muito preocupada somente com as coisas materiais, não está voltadas para o espírito. Então, tudo isso requer um amadurecimento. E aí completa, né? Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparar o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Então, o Espiritismo, ele veio concluir o que Moisés iniciou com a grande contribuição de Jesus, nosso mestre querido, que veio dar o seu exemplo na prática, nos trazendo a lei do perdão, nos trazendo os ensinamentos de toda a boa nova, né, contida no Evangelho, e é isso que nós temos que seguir para evoluirmos, para ajudarmos o progresso do nosso planeta e despertar, acordar. Uma vez foi dito por um mentor que nós, um grupo de trabalhadores, já tínhamos falhado em outras encarnações e que se nós não dedicássemos, nos tivéssemos voltado ao estudo, à transformação, o trabalho, a gente poderia novamente fracassar. E eu lembro de uma mensagem dessa nesse sentido, né? Vamos fracassar de novo? Como trabalhadores, como médiuns, como família, como colegas de emprego, porque tudo isso reflete no nosso ser espiritual. Então, o despertar, o acordar, é um degrauzinho da nossa evolução. E, como está na obra, muitas vezes vivemos e não evoluímos uma linha. Então, que possamos transformar todos esses ensinamentos
na nossa prática, transformar em energia, para que possamos sempre seguir adiante pela porta estreita, auxiliando e também sermos auxiliados. Grande reflexão para todos nós que somos aprendizes do Evangelho, que nos candidatamos a ser trabalhadores da seara de Jesus e um segurando na mão do outro, porque a nossa transição planetária precisa do nosso apoio, precisa que estejamos firmes, radiantes, esperançosos, com muita fé e acreditar em nós, acreditar na imensa alegria de viver e na bênção de Jesus e de toda a pleiade de espíritos que estão conosco. Então, que possamos, nesta noite, queridos amigos e amigas da Casa do Caminho, que possamos seguir os passos de Jesus. E assim, nós vamos agradecer a equipe espiritual que esteve conosco, aos nossos mentores, agradecer a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da evolução, a oportunidade de viver, agradecer a nossa saúde, os nossos empregos, agradecer a nossa família, o nosso teto que nos abriga, agradecer a nossa capacidade de raciocinar, de aprender, agradecer pelas dificuldades que passamos, os desafios da vida, que só tende a fortalecer nossas almas, agradecer a nossa casa espírita que nos ampara, que nos conforta, os nossos mentores, e assim, Divino Mestre Jesus, que a sua luz possa nos envolver e possa envolver a todos os irmãos que estão passando por necessidades, envolver os países que estão em conflitos, os nossos irmãos que estão desencarnando nesta guerra, na Ucrânia, que os enfermeiros do Cristo possam amparar a todos e possam atendê-los nos hospitais da espiritualidade. Pai querido, nos envolva na sua luz, hoje e sempre, que possamos continuar firmes, convictos na imortalidade da alma, convictos na reencarnação, uma bênção concedida a todos nós para evoluirmos. Muito obrigada aos amigos da Casa do Caminho e a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem de Jesus. Vamos despertar para os ensinamentos espirituais. Que assim seja, graças a Deus.